Boa noite, moçada. Então, é muito bom revê-los aqui novamente. Espero, então, que já na semana que vem revê-los em sala de aula. Então, já espero todos, já aviso. Joia, moçada? Continuando, então, a nossa matéria de aplicado 1. Hoje a gente vai ver uma parte bem bacana quando nós estudamos hermenêutica jurídica, que nós chamamos de stare decisis. O que isso quer dizer? É uma decisão tomada que serve como um padrão para a aplicação nos casos seguintes. Esse tipo de decisão, o stare decisis, ele é muito utilizado no direito inglês e ainda é utilizado no direito norte-americano. Muito embora muitos doutrinadores dizem que o stare decisis aplicado nos Estados Unidos ele não é pleno, né? Gente, imagine a seguinte situação. Eu promovo uma ação contra uma fabricante de automóvel, a fabricante X. Joia? Onde, então, eu ingresso com essa demanda, alegando que por uma falha mecânica foi sofrido um acidente onde houve um óbito. E aí esse processo, que eu ingresso numa instância de conhecimento, na primeira instância, ele sobe para o tribunal, sobe para a instância especial e ao final ele chega numa corte constitucional, beleza? E aí ao chegar nessa corte constitucional, essa demanda é apelidada de Karate versus fabricante X. E então, após esta decisão, qualquer caso que vier a acontecer de acidente de trânsito, acidente de trânsito com vítima fatal, em decorrência de falha mecânica de uma fabricante de automóvel, eu aplico este julgado. O stare decisis, ele traz a ideia de gerar um precedente do qual será utilizado nas demais demandas com a mesma tese jurídica. Joia? Então, enquanto o povo vai chegando, eu vou abrir o nosso slide. Lembrando, então, moçada, que este material estará disponível para os senhores, tá? Lá no nosso portal, joia? E aí, então, quando a gente discute stare decisis, a primeira coisa que vem na nossa mente é o common law, joia? É aquela estrutura jurisdicional realizada através dos julgados, ou seja, quando eu tenho um julgado que sobrepõe até mesmo a leitura da lei, beleza? No Brasil, houve um processo, né? Vem havido um processo de alteração dessa ideia do civil law puro para um civil law conjunto com common law. Como assim, gente? A ideia do direito brasileiro tem sido uma ideia meio mutante, beleza? Para quem chegou aí, ó, nós já estamos na ativa aí para a cerveja não esquentar, que hoje é sexta-feira. Eu estou preocupado com vocês, joia? Então, olha só, a ideia do common law nada mais é que utilizar julgados como se lei fosse. Então, diferentemente do civil law, que é aquele que o que rege os julgados, eles são a própria lei, no common law nós utilizamos então os julgados como paradigmas para julgamentos futuros, correto? Então, discutindo o stare decisis, esse nós podemos falar que ele gera uma força até mesmo superior à letra da lei. Então, o stare decisis, ele vem do latim, que é um texto do stare decisis et noceta movere, que quer dizer respeitar as coisas decididas e não mexer no que está estabelecido. Olha que interessante. Então, isto é utilizado pela doutrina para referir a esse tipo de decisão, joia? Ou seja, uma decisão vai ser utilizada como paradigma nas demais. Então, o stare decisis, ele vai criando a sua própria forma dentro de aspas legislativa, ou seja, ele vai criando as próprias normas.
Então, eu não dependo de uma tipificação legal, ou seja, letra de lei, para, então, eu ter os meus julgados. A partir de um caso paradigma, eu vou julgar os demais. É muito comum, quando daqui a uns dias, quando os senhores estiverem fazendo um aprofundamento nos estudos, forem fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, principalmente em constitucional, vocês vão ver algumas análises de julgados paradigmas nos Estados Unidos que até hoje são utilizados. Ou seja, foi um caso, fulano de tal versus estado da Califórnia, ou estado da Califórnia versus fulano de tal. E este caso recebe essa nomenclatura e ele é utilizado em outras demandas com o mesmo conteúdo jurídico. Então, o que acontece? A diferença do stare decisis para a jurisprudência é que na jurisprudência é a consolidação reiterada dos julgamentos. Mas eu posso ter uma alteração de uma forma muito mais fácil de uma jurisprudência. Quando eu discuto stare decisis, eu trago a ideia que mesmo que ocorra a alteração dos componentes de uma corte, ou seja, imagina se fosse no Brasil, nós temos o STF, que é uma corte constitucional, correto? Então, imagina a seguinte situação, ocorre a mudança de 3 ministros do STF. Nós sabemos que aqui no Brasil, mudando o ministro, muda o entendimento, vai mudar a jurisprudência. Há dias atrás, para falar alguns meses, nós tivemos aí a alteração da presunção de inocência, uma vez que houve a alteração de componentes da casa, e eles dizem que tem que evoluir junto com a sociedade, assim por diante. Ou seja, a jurisprudência ela pode passar por um processo de alteração muito mais fácil. O stare decisis, mesmo eu tendo uma alteração da Corte Constitucional, eu vou ter a manutenção da decisão. Olha só, eu respeito aquela decisão que foi tomada e eu vou continuar aplicando ela. Então, o stare decisis, ele gera uma segurança jurídica que nós não vemos, por exemplo, no nosso Poder Judiciário. Então, ele gera um efeito vinculante. Joia, ele gera um efeito vinculante desse precedente às demais demandas sobre a mesma tese. Joia? Os órgãos hierarquicamente inferiores, por exemplo, primeira instância, segunda, eles vão, então, respeitar estas decisões paradigmas, uma vez que elas geram efeitos vinculantes. E olha que bacana, aqui no Brasil, para gerar efeito vinculante, até mais para frente eu separei, eu preciso da chamada súmula vinculante, ou seja, gerar uma súmula pelo STF para que respeite a garantia de uma decisão futura. Mas olha que bacana, a súmula vinculante no Brasil, ela impõe as regras ao Poder Judiciário e o Poder Administrativo, mas não impõe suas regras ao Poder Legislativo. Então eu posso ter uma súmula vinculante hoje, dizendo assim, ó, não cabe danos morais contra banco por atraso em tempo de fila de banco. Eu tenho uma súmula vinculante. Aí vem o Poder Legislativo e faz uma emenda no Código de Defesa do Consumidor, dizendo assim, ó, a demora no atendimento em fila de banco acarreta em dano moral. Pronto. Acabou a súmula vinculante do STF. O STF vai ter que proferir novas decisões para, então, depois de um determinado tempo, ter súmula vinculante. Para ter uma ideia, a ideia de súmula vinculante no Brasil, ela entrou em vigor após a emenda constitucional número 45, de 2004. Então, após a emenda 45, que criou o princípio constitucional da razoável duração do processo, o objetivo do legislador era fazer o quê? Dar uma dinâmica mais rápida aos processos. E aí o que aconteceu? Até hoje nós temos apenas, então, somente 63, se não me engano, súmulas vinculantes. Ou seja, de 2004 até agora, nós temos 60 e poucas teses que não podem ser contrariadas por instâncias inferiores. Olha que interessante. Joia? Então, prosseguindo, o stare decisis, então, ele mostra muito diferente da ideia do precedente, uma vez que o precedente eu posso modificar de uma forma muito mais fácil, enquanto o stare decisis, ele cria um padrão para ser julgado. E aí, o que acontece? Mesmo que ocorra a mudança da corte, mesmo havendo uma evolução da sociedade, fala, olha,
O caso paradigma Carati versus Estado do Mato Grosso diz isso. E eu vou sustentar essa tese para poder manter a decisão nos julgados seguintes. Joia? Como se fosse uma súmula vinculante dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Beleza? Gosto muito desse texto do José Rogério Cruz. Ele diz assim, ó, o fundamento dessa teoria impõe aos juízes o dever funcional de seguir nos casos sucessivos os julgados já proferidos em situações análogas. Não é suficiente que o órgão jurisdicional encarregado de proferir a decisão examine os precedentes como subsídio persuasivo relevante a considerar no momento de construir a sentença. Esses precedentes, na verdade, são vinculantes, mesmo que exista apenas um único pronunciamento pertinente de uma corte hierarquicamente superior. Ou seja, basta eu ter uma decisão e não várias decisões para gerar uma jurisprudência pacificada. O stare decisis, ele impõe que as instâncias inferiores devam seguir aquele entendimento. E falo mais, ele ainda traz a ideia que a própria corte que proferiu aquela decisão vai respeitá-la no futuro. Por que eu disse que o stare decisis hoje, quase de forma pura, é mais inglesa do que norte-americana? Porque os doutrinadores norte-americanos, eles têm argumentado que, diante da necessidade da evolução da sociedade, vem ocorrendo novas stare decisis, ou seja, novas decisões paradigmas. Isto é o que a doutrina vem entendido. Joia? Então, olha só, pela essa característica de obrigar a ser cumprido, ele se aplica muito mais na doutrina do civil law, porque, ele aplica muito mais no common law, porque para nós do civil law, que seguimos a letra da lei, isso fica bem complicado, porque nós temos a interpretação jurídica da norma feito pelo julgador, que é o que nós trazemos da ideia da legalidade, ou seja, o juiz julga conforme a lei, beleza? Existe uma discussão bem bacana, que nós vamos ter oportunidade de conversar, sobre a chamada teoria geral dos precedentes dentro do direito brasileiro. Essa teoria geral dos precedentes ela é bem interessante, mas ela traz umas ideias um pouco conflitantes, então eu vou deixar para uma aula separada, vocês vão ver que bacana que é, como é que funciona no Brasil. Hoje eu trouxe alguns exemplos de como isso se aplica. Jora? Então, o stare decisis, ele vem como uma ferramenta para gerar segurança jurídica. Sabe por quê? Porque essa ideia de seguir a lei e aí a ideia do civil law acaba acarretando o quê? Um grande acesso ao poder judiciário. E aí uma divergência de julgados entre magistrados. Então, cada magistrado vai julgar. Nós já tivemos o exemplo em sala daquele caso do Richarlison, e aonde você viu como um magistrado deixou contaminar sua decisão. Agora, imagine se tivesse um stare decisis, é o seguinte, ó, que é preconceito contra gênero, não sei o quê, a simples manifestação de tal coisa. E isso acarretaria uma situação que aquele juiz monocrático não poderia contaminar sua decisão com a sua opinião pessoal, com a sua convicção. Então, gera uma segurança jurídica em toda a sociedade, porque nós sabemos que em casos semelhantes, a ideia a ser aplicada é a mesma. Inclusive, eu me lembro, quando teve o CONCIP do ano passado, eu apliquei um curso de inteligência artificial. E naquele curso eu tive a oportunidade de mostrar como funciona o stare decisis na prática. Existem alguns programas que os advogados trabalham, que, por exemplo, você fala assim, ó, eu quero entrar com uma ação contra o Banco X por inclusão indevida no SPC. Eu entro no programa de inteligência e ele vai fazer uma busca por cada stare decisis que tem sobre aquele tema. Tipo, qual é o valor da condenação, se gera ou não gera condenação, qual o estado, porque a gente tem que lembrar que lá não é como o Brasil, que nós temos uma norma federal, lá nos Estados Unidos nós temos normas processuais estaduais, então cada estado aplica norma processual diferente, então tem essa questão que é diferente nossa também, mas ele vai mostrar como cada estado dos Estados Unidos julga, e aí depois ele entra como cada juiz julga, para justamente mostrar qual é a posição que ele segue do stare decisis, ou seja, qual é a aplicação da tese
naquele caso em espécie. E aí você, como advogado, você já chega e fala, olha, o juiz da, exemplo, não é assim, da vara civil da Flórida entende que tem dano moral para ficar em fila em banco. Então eu já entro sabendo que ele vai entender que é cabível. A argumentação vai consistir se eu estava ou não estava na fila do banco. Porque se eu provar que eu estava na fila do banco, eu recebo a indenização. Isso gera uma ideia de não falência das interpretações. Ou seja, se for o juiz dentro do mesmo estado, ele vai julgar da mesma forma. Então, isso gera uma segurança em toda a coletividade. E aí, por fim, se eu sigo um julgamento paradigma, a margem ou a chance de erro no julgado, ela é ínfima, ela é muito menor. Joia? Então, olha só, qual que é a nossa ilusão dentro do civil law? A nossa ilusão é achar que gera segurança jurídica criar um monte de lei. Eu crio um monte de lei, gera as proteções jurídicas, e aí eu falo, olha, o intérprete da lei, que é o magistrado, você vai aplicar a lei como é que está escrita. Esse é o nosso erro. Nós entendíamos que o civil law, ou seja, a aplicação então desse direito escrito, o direito em lei, geraria uma segurança jurídica maior, o que de fato não ocorre na prática, tendo em vista a divergência dos julgamentos que nós temos. Juiz entendendo que uma coisa gera dano moral, entendendo que não gera, um entende que gera R$1.000, outro que gera 50 mil, e isto, obviamente, ocorre nesse momento da interpretação da norma. Joia? Então, o civil law, me perdoe, o civil law, ele acaba trazendo esse prejuízo. Joia? Então, o Brasil, ele aplica o civil law, mas ele é contaminado por essa ideia de jurisprudência. E aí, eu tenho a jurisprudência divergente, que eu acabo gerando uma insegurança naquela pessoa que busca o poder judiciário. Joia? Então, hoje, alguns doutrinadores entendem que nós somos um civil law combinado com algumas situações do common law, ou seja, uma mistura da justiça feita em leis, né, que é a justiça escrita ou lei escrita, para os julgados e jurisprudências e estares decisis e assim por diante. Eu posso demonstrar isso através de um julgado de uma corte constitucional. Então, eu pego um julgado do STF e, em consequência daquele julgado, isso gera efeito em todas as hierarquias inferiores. Ou seja, isso não seria a ideia de um civil law, isso seria a ideia de um common law. Como assim que a jurisprudência está sobrepondo o texto da lei? Então, o Brasil, como a maioria das áreas, nós não conseguimos seguir uma teoria pura do civil law. Nós temos uma teoria contaminada pelo common law, uma vez que se nós vamos ver alguns artigos do Código de Processo Civil, eu provo isso para vocês. Joia? Então, como eu disse, a Emenda Constitucional 45 de 2004, ele criou a possibilidade da chamada súmula vinculante. Qual que é a ideia da súmula vinculante? Criar uma tese jurídica onde tanto a administração pública e o Poder Judiciário não pudesse julgar contra aquilo. Ou seja, uma tese absoluta de direito. Agora tem uma coisa, o Legislativo não está sujeito à súmula vinculante. Então, se há uma divergência entre o Poder Judiciário, lembrando que a gente tem a harmonia dos poderes, né? Só no papel, mas havendo a harmonia dos poderes, o Legislativo não ia vir criar uma nova norma, porque existe uma súmula vinculante que contraria a ideia do legislador originário daquela norma. Joia? Esse que seria a ideia originária, mas de fato também não acontece, uma vez que não há essa harmonia entre os poderes, então eu tenho o STF como atividade atípica, criando uma súmula vinculante que tem força de lei, mas, ao mesmo tempo, o Legislativo não está vinculado à súmula vinculante. Ou seja, ele pode vir a criar uma nova lei que contraria uma súmula vinculante. Olha que isso é o Brasil. Divertido, né? Então, olha só, o Código de Processo Civil atual, né, ele não substitui o civil law, mas ele demonstra de forma clara algumas contaminações. Olha que bacana aqui, ó. No artigo 926, ele diz assim, ó, os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Sabe como é que chama isso daqui? Um stare decisis disfarçado de civil law. Ou seja, olha só, o texto da lei diz então que a jurisprudência, que é do common law, tem que ser estável e íntegra. Peraí, mas eu sigo o civil law ou sigo o common law? Consegue entender? E aí o que acontece? No parágrafo 2º, vem lá dizendo, ó, ao editar enunciado de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Ou seja, o precedente criando norma, como se fosse a ideia do common law. Então, o nosso legislador ele se deixou contaminar por algumas questões... Opa, tá repetido. Por algumas questões do common law, beleza? Olha que legal. Lá no 927, diz então que os juízes e tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acordos incidentes, blá, 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 e assim vai. Ou seja, os julgadores inferiores devem respeitar as decisões dos julgadores superiores. É isso aqui que a gente chama, de forma carinhosa, de teoria geral dos precedentes. Ou seja, eu tenho um precedente de uma instância inferior que gera efeito numa instância inferior, onde esta deve respeitar o que a Corte Superior entendeu. Gente, isso aqui nitidamente seria uma ideia de common law, e não uma ideia de texto de lei. Joia? Olha o 932, que legal. O 932 traz os chamados superpoderes, eu chamo de super porque é um absurdo, os superpoderes do relator. E aí, olha que bacana, ele pode conceder provimento ou negar provimento, tá? Lá no inciso 4, ele diz que ele pode negar provimento a recurso, olha lá, contra a súmula, contra acórdão, entendimento firmado. Ou seja, eu entro com recurso porque o juiz monocrático julgou diferente, o relator, quando receber o seu recurso, ele nega provimento. Ou seja, ele nem vai analisar o que você leu, porque eu já tenho uma súmula do STF ou do STJ. Ou ainda do próprio tribunal, nem estou falando do STJ. Ou seja, eu entro com apelação. E aí, na apelação, quando o relator for analisar os pressupostos recursais, ele vai analisar o cabimento ou não daquele recurso. E de forma monocrática, ou seja, sozinho, o relator sozinho, sem depender dos outros dois julgadores, nega provimento ao seu recurso, uma vez, então, que existe súmula do tribunal, súmula do STJ e assim por diante. Gente, isso aqui nitidamente é efeito de estar decisis, ou seja, uma tese firmada. E aí continua, tá, gente? Depois vocês olham com calma o texto da lei. Olha o 1035. O STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nela não tiver repercussão geral. Beleza. Repercussão geral é aquela demonstração que tem interesse político, econômico e que gera efeito superior ao interesse entre as partes. É isso que diz que é a repercussão geral. Joia? Aí olha o que diz na continuação aqui, ó. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão o quê? Contrarie súmula, presta atenção, jurisprudência dominante do STF. Ou seja, olha que bacana, então gera repercussão geral para eu entrar com recurso extraordinário caso uma instância inferior tenha julgado contra a jurisprudência do STF, do jurisprudência dominante. Ou seja, o juiz abaixo do STF, o desembargador ou o ministro do STJ, não pode analisar um recurso e julgar que vá contra a jurisprudência dominante do STF. E isso daqui, gente, é a imposição do common law. Não tem como eu falar com você que isso daqui é civil law. Não tem. Joia? Vamos lá. Então, olha só. E qual seria a diferença, então, principal do stare decisis? Eu coloquei até o nome do autor aqui. Fica a dica, fica fácil dos senhores comprarem o livro. Tem lá na internet, na livraria da internet. Joia? Então, olha só. O Instituto do stare decisis, ele se diferencia da súmula vinculante, porque esta é formulada de maneira genérica, para aplicação em todos os casos. Enquanto o stare decisis é um precedente que gera um efeito
que vai colocar em ponto final, ou seja, não tem discussão. Então, na súmula, eu crio uma tese genérica. Já no análise de um caso de um stare decisis, eu faço a análise de um caso, meu amigo, e balbal, já era. Quero ver você mudar a decisão dominante de STF. Não tem como. Então, nós não aplicamos stare decisis no Brasil, tá, gente? Não aplicamos. Entendam isso. Eu vou explicar para vocês na nossa próxima aula sobre o disgusting, outras situações que nós copiamos dos direitos norte-americanos, alemão. Vocês vão ver como é que funciona para mudar a jurisprudência, sobrepor jurisprudência, precedente. A gente tem que entender isso para entender o que passa na cabeça do juiz na hora de julgar, já que recai a ele essa responsabilidade de julgar e analisar os casos. Então, filho, a gente tem que entender o que passa na cabeça dele para poder, de uma forma legal não no sentido de bacana, mas no sentido de juridicamente perfeito, poder gerar uma decisão que a gente busca. Olha que bacana. É como se você fizesse uma conta matemática e já soubesse, sem fazer a conta, qual é o resultado. É isso que a gente aprende com essas teses do stare decisis, disgusting, teoria geral dos precedentes. É você, antes de ingressar com uma demanda, não entrar com uma ação aventureira. Você vai falar assim, olha, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso já entendeu que não é cabível tal coisa. Então, você congestiona menos o Poder Judiciário, que é a ideia do stare decisis. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Moçada, ó, como eu fiz daquela outra vez, pode ficar tranquilo que esse material vai estar disponível para vocês no disco virtual. Joia? É um material bem tranquilo, né? E aí, então, eu vou... Esqueci como é que é. Aqui. Eu deixo aberto aí para quem quiser fazer uma manifestação, bater um papo, mandar um beijo para a tia. Fica à vontade, cara. Aproveita que hoje é sexta-feira, é dia da maldade. Professor, no caso, lá nos Estados Unidos, lá, o stare decisis, ele pode se comparar com uma norma aqui, por exemplo? Eu posso falar mais. O stare decisis no direito norte-americano sobrepõe a norma, ele cria a própria norma. Eu não força preciso, de lei, então, ele torna uma lei. Mais força que lei. No common law, nós temos a lei escrita através de julgados. Enquanto nós, do civil law, nós esperamos a lei para depois ingressar com a ação. É mais ou menos assim. Não é? É assim que funciona o princípio da legalidade. No direito norte-americano, no direito inglês e outros direitos, os julgados vão criando a lei. E isso serve como exemplo se você ler a Constituição norte-americana. Gente, a Constituição norte-americana é desse tamanhozinho. Tem meia dúzia de emenda. Olha o tamanho da nossa Constituição. Ou seja, eles optaram para ir criando as suas normas, dentro de aspas, através dos julgados. Nós optamos por escrever nossa lei. Eles optam por julgar a lei em casos específicos, sem criar lei. Entendeu? Entendi. É bem diferente do que a gente está acostumado, né? Que na realidade, assim, hoje a gente está aqui estudando direito, estamos ali no 6º semestre, e hoje você vê que a nossa legislação, no nosso código, às vezes uma coisa contradiz outra. Aqueles pessoal lá do STF, eles não decidem, né, muita coisa. Se um cara sai, um cara vai lá, ele decide uma coisa agora, aquele cara sai, entra outro no lugar, opa, já derruba o que aquele já falou, e assim vai levando. E o advogado tem que se virar e ficar lendo súmula vinculante, procurando súmula. Em primeiro lugar, o cara tem que, imagino eu, não sou advogado ainda, mas como advogado, a primeira coisa o cara tem que ir, se existe alguma súmula vinculante, se existe alguma coisa relacionada a isso. Depois ele vai na lei. É o que dá para eu entender. Mas é isso mesmo. Eu sempre falo assim, ó. Primeira coisa, leia a súmula vinculante. Tem alguma coisa escrita? Não, beleza. Agora vamos então à jurisprudência do STF. Tem decisão sobre aquilo? Não. Então vamos descer. Tem decisão no STJ? Tem. Tá, é favorável ou não é favorável ao meu direito? Favorável. Mete bronca. Não, é contra. Você vai perder tempo ingressando por uma jurisprudência pacífica do STJ, porque você vai entrar com uma ação de conhecimento, o juiz, ao final dessa demanda, ele já pode dar improcedência da ação, dizendo, olha, o STJ, em julgamento, em jurisprudência pacífica, diz tal coisa. Tchau, meu amigo.
Aí você fala, porra, vou recorrer desse negócio. Você vai apelar. E aí você viu que se tiver súmula ou jurisprudência pacífica da Corte Superior, o relator nem recebe seu recurso. Então já para por ali. É isso que a emenda constitucional 45 trouxe para nós, criando o princípio da razoável duração do processo. Criar, eu não gosto dessa palavra, mas alguns autores dizem, uma mecanização do Poder Judiciário. Entendi. Para mim é isso aí, professor. Joia? Joia. Então, ó, eu vou, se não tiver mais questionamentos aqui, vou deixar o chat aberto. Eu vou encerrar para não ficar a aula muito grande, né? Que eu acho que a aula mais dinâmica fica mais fácil para vocês prestarem atenção e estudar. Tem que fazer atividade, né? Então, ó, a outra aula para postar já está ali. Eu posto as duas amanhã, se Deus quiser. A dessa e a outra, que já está pronta. E aí eu já coloco as duas, beleza? Eu espero semana que vem todos os senhores sentadinhos lá, prestando atenção lá para a gente conversar em sala. Joia, moçada? Ok, joia. Beleza? Falou, Então, um professor, abraço, beleza. gente. Ó. Bom descanso aí, bom final de semana para vocês. Igualmente. Até mais. O senhor também. Tchau.